Senador Magno Malta. Senhor presidente, cumprimentar a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, eu sei que quando alguém é chamado a vir a uma CPI, e no caso da senhora, acho que não foi convocado, a senhora foi convidada, foi isso exatamente? Foi convocada e a senhora prontamente veio, não recorreu ao Supremo Tribunal Federal, como é de costume, para se ganhar uma liminar, para ficar calado, e até é bobagem se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque está na Constituição, está na Constituição. E dependendo da condição que a pessoa está numa CPI, ela está na desvantagem, porque está do lado de lá. E eu sei como é difícil, né? Por isso, cumprimento. É um momento difícil da vida da nação. Nós queremos chegar ao conhecimento, porque o assalto, ele é tão assustador, que as pessoas que estão online nesse momento, elas são justamente as pessoas que foram assaltadas, e não existe um crime com tamanha escala sem que tenha uma linha de produção muito bem montada, muito bem escalonada, né? Porque estava aqui falando com um deputado, não existe crime sem que tenha a mão e a proteção de autoridades. E eu falo isso com a experiência de quem já presidiu grandes CPIs, e quero até lhe cumprimentar, senador Viana, pela maneira que está conduzindo os trabalhos. Eu queria fazer uma pergunta à senhora, muito simples. As atas das reuniões do GTI, elas são divulgadas? Não são divulgadas. Não são divulgadas? Mas elas podem ser requisitadas. Elas podem ser requisitadas? Sim. Senhor presidente, eu queria oficiar para que elas fossem requisitadas. A senhora representando o DPU... Senador Magno Malta, a assessoria de Vossa Excelência tem que formalizar para requerimento. É isso que eu falei, eu formalizarei. A senhora, doutora, representando o DPU, comunicou na reunião bimestral do GTI ao INSS, à AGU e ao TCU o que foi constatado das fraudes sistêmicas desses descontos? Foi comunicado. Foi comunicado. Então, esse comunicado deve estar em ata, né? Nessas atas todo registrado nas atas. Ok. Houve alguma atuação concreta do GTI? A senhora tem conhecimento? Dentro do GTI participa o INSS e o Ministério da Previdência Social. Então, quando as reuniões eram realizadas, o INSS trazia as informações a respeito dos descontos associativos. Como era uma pauta permanente, ali o INSS apresentava os dados em relação aos descontos associativos e as melhorias que estavam sendo feitas. E também informava se estava cumprindo ou não as determinações e recomendações do TCU. Então, dentro dessas reuniões é que eram feitas todas as medidas ali de forma extrajudicial. Até cabe a pergunta feita pelo deputado aqui, quando ele perguntou que tipo de documentação que o INSS recebia ou exigia para que esses descontos fossem autorizados, não é? Esse tipo de conversa, esse tipo de debate acontecia nas reuniões com a presença do GTI e o INSS falava sobre isso? Falava, fazia exposição sobre as medidas adotadas em relação à Instrução Normativa 162, detalhava as medidas que estavam sendo tomadas, sim. Então, nós temos a esperança de que, fazendo esse requerimento, senhor presidente, dessas atas, nós tenhamos, deputado, detalhadamente todas essas informações que vão
ajudar o nosso relator. Só para encerrar aqui, a DPU não cobrou essa atuação. Tá, bom, é mais ou menos o que a senhora acabou de responder. Agora, por último, eu pergunto à senhora, o que a AGU, houve manifestação da AGU, o que a AGU falou sobre isso, a Advocacia da União? A Advocacia da União também fazia parte desse grupo de trabalho intencional e essas informações, acredito que elas devem ser solicitadas à Advocacia Geral da União, que provavelmente alguém da Advocacia Geral da União vai ser ouvido aqui nessa comissão. Então, todos os relatos e o que foi falado pela Advocacia Geral da União estão relatados dentro dessas memórias de reunião do GTI. Eu vou produzir também esse requerimento, senhor presidente, para que a gente possa requerer à AGU, não é, as manifestações da AGU diante desse quadro. Na verdade, nós não estamos aqui, o que nós queremos saber é quem vai responder. São milhões de pessoas vivendo desgraçadamente e uns para além da linha da pobreza. O que foi assaltado foi o suor, foi a energia, foi a saúde de anos de trabalho e de alguns que se aposentaram com quase nada, minimamente para comprar remédio. Outros não têm mais nem como comprar remédio. Alguns com 5 empréstimos consignados. E olha que essa prática é velha. Não vamos falar, o governo Bolsonaro. Não, no governo Bolsonaro, segundo os gráficos, se gráfico tem valor, caiu, baixou. Mas isso começou lá atrás. Esse tipo de assalto é velho. Em 2016, já no governo, e a senadora Damares, e também o mesmo deputado que acabou, que aqui anteriormente falou, antes de mim, lá de Pernambuco, já havia providências sendo tomadas, mas isso é muito mais antigo. Nós chegamos, então, na hora que o tumor veio a furo. O que nós precisamos nesse momento é espremer o tumor. Isso dói e fede, mas necessário se faz para curar. A minha alegria é que nós temos um relator que não é um novato, ou que tivesse 5 ou 6 mandatos, mas que não tivesse conhecimento, profundidade jurídica, para produzir um relatório em que se peça a punição sem passar a mão na cabeça de nenhum desses pilantras. Veja só, eu tive do presidente a garantia de que o meu requerimento de número 989, que no primeiro entendimento estaria nessa primeira reunião, mas que estará na próxima semana, para saber sobre o careca do INSS. Porque se nós não soubermos do careca do INSS, a CPI é natimorta. Sem ele é natimorta. Então esses bilionários, e eles não tiveram nem a vergonha de esconder isso, a coisa apareceu. E a minha pergunta é, que horário que o careca entrou? Qual horário que ele saiu? E isso no gabinete de quem? E onde, por quê? Então, quando a imprensa pede informação, a única resposta que a casa dá é que isso fere a privacidade do senador. Não, não é verdade. Se nós queremos, na verdade, chegar a resolver um crime, em alguns momentos, perguntas feitas a Vossa Senhoria, a senhora se mostrou humana, sabe? Porque quem faz um troço como esse não tem humanidade, não tem simpatia, não tem... O cara imaginar que ele vai tirar R$100 de quem recebe 1.400, um cara desse não tem sentimento. Então esses demônios não podem saírem impunes disso. E o meu medo é que o relatório de uma CPI vai para o PGR, vai para o senhor Gunê. O meu medo é que os crimes, o Lupe foi mandado embora por corrupção pelo governo Lula.
O senhor Goulês já mandou arquivar. Mandou arquivar dizendo que ele não tem crime nenhum. O crime agora quem tem sou eu. Porque ele foi mandado embora por corrupção, eu me manifestei e ele entrou com o processo contra mim. Para encerrar, eu vou encerrar. Mas o careca do INSS, o senhor Lupe, os servidores mais próximos e hoje também o ministro que era o braço direito do Lupe e não sabia o que o Lupe fazia. Então, senhor presidente, eu estou falando com uma população, para encerrar, eu estou encerrando, que está olhando para mim, para Vossa Excelência, para a doutora Patrícia, para o nosso relator, que são as pessoas que estão lá fora. A mim não importa o que vem depois, se o sujeito está defendendo seu partido, está defendendo seu governo, não importa quem roubou. Se alguém roubou dentro do governo Bolsonaro, tem que ser punido, tem que ser ouvido senador. Aqui, independente de qualquer coisa. Muito obrigado, agradeço, senhor presidente, a sua atenção, agradeço a senhora Patrícia também ter respondido os meus questionamentos. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.